Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o período ali. E a paz do Senhor a todos. Eu venho aqui para falar um pouco do amor de Deus, né? Então, graças a Deus por mais um dia de vida. Graças a Deus por mais um dia de vida. Sem mais demora, vamos a João 3,16, onde Deus diz, né? Onde a palavra diz que Deus, licença, perdão, onde Deus diz que ele, nesse caso Deus, né? Amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois é. Então nós sabemos, né? Sabemos que Deus, ele criou o céu, a terra e tudo que nele há, desde os animais, as plantas e a nós próprios. Mas todo mundo que cria uma coisa, uma pessoa, não cria só por criar. Eu criei só por criar. Ainda que seja que é para colocar em cima da cômoda, tem alguma importância, alguma função de enfeitar o quarto, chamar atenção, nem que seja para só apreciar o próprio Criador, só apreciar aquela coisa, às vezes porque traz à memória determinadas coisas. Às vezes, assim, eu, por exemplo, olho para aquilo que eu criei e falo, e já lembro de tal dia que aconteceu isso ou aquilo. Assim é Deus. Ele não te criou só por criar. Ele te criou porque ele tem um propósito na tua vida. Nós sabemos que aconteceu tantas coisas, eu sei que vocês sabem também, relativamente ao que aconteceu, né? A desobediência de Adão e Eva, a atitude de Lúcifer, e pronto, essas coisas que não agradou a Deus. Mas ninguém frustra os planos de Deus. Por isso que ele entregou Jesus, por quê? Porque ele nos ama. Ele nos ama. Porque é assim, o mundo estava acabado. A desobediência já começou a atuar. E sabe que a maldição, ela passa de geração em geração. E até os dias de hoje tem estado a passar porque muitas pessoas não têm dado ouvido à palavra de Deus. Por isso que ainda está envolvida nessa maldição, né? Porque a palavra de Deus, o que diz? A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que você vai ser liberto se você não conhece a palavra? A Eva pecou e Adão também acabou por pecar e, né? Todos nós, é uma geração antiga. Eva deu origem a Caim e Abel e foi dando e até nós. Então, por isso que até os dias de hoje nós pecamos. Eu, por exemplo, também peco. Quer por pensamento, quer por atos. Também desagrado a Deus.
mesmo estando, mesmo estando, eh, mesmo estando no caminho. Por quê? Porque o fato de você aceitar Jesus não significa que você está salvo. Entendeu? Porque você é chamado. Agora, para ser escolhido, depende de ti. E ninguém deixa de fazer algo de um dia para o outro, da noite para o dia. Isso é um processo que leva tempo, mas que Jesus prometeu estar conosco. Jesus prometeu que está conosco. Essa luta não é nossa, essa luta é de Deus. Então, Deus te ama. Deus te quer como você está. Queira aceitar o chamado de Deus. Então, eu falei, né? Falei do amor de Deus, né? Que Jesus morreu. Jesus morreu por cada um de nós. Jesus morreu por todos, mas por cada um de nós é individual. Então, depois de falar um pouco do amor de Deus, né? Que é a entrega do seu filho, falar um pouco do propósito, né? Do propósito de Deus para as nossas vidas, onde eu vou buscar um versículo da Bíblia que está em Apocalipse 3:20, que diz, só um segundo, amém, que diz o seguinte, com licença: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Só para explicar esse versículo um bocadinho. Quem ama, chama. Quem ama, bate. Quem ama, insiste. E, sobretudo, quem ama, respeita. Quem ama, é educado. Porque quem ama também quer que você seja educado com ele. Não que você seja bruto, que você seja agressivo. E todo mundo quer amor. Então, explicando esse versículo, eis que estou à porta e bato. Jesus, só antes de passar, desculpa, antes de passar para aquilo que ia dizer, eu só ia abrir um parênteses aqui e dizer que a porta é o nosso coração. Então, Jesus está à porta do nosso coração. Ele bate. Por que ele bate a porta? Por que ele não entra só? Por que ele não entra só? Simplesmente ele tem poder para entrar. Por que ele não entra e invade essas vidas? Por quê? Eu estou a fazer essa pergunta porque muitos dizem, por quê? Por quê? Por que ele simplesmente não entra só? Primeiro, Deus é educado. Deus tem educação. Deus tem respeito. Deus também quer ser respeitado. Deus também quer que seja educado com ele. E depois, Deus também tem que dar exemplo, tá vendo? Deus não é obrigado a dar exemplo. Não é obrigado. Mas ele não é obrigado, mas ele dá exemplo. Porque as coisas de Deus é com ordem, com decência. Então, se a palavra de Deus diz que as coisas estão com ordem e com decência, por que ele fazendo isso, ele entrando só, ele vai estar negando a si próprio? Ou seja, ele passaria a ser um Deus que diz algo na palavra dele e faz o contrário, entendeu? Mas Deus não pode negar a si próprio. Por isso que ele bate primeiro. Por quê? Ele também fez o homem com livre-arbítrio, que é capacidade de escolha, não é? Então, se ele entrar só, ele vai estar passando por cima daquilo que ele disse, mas ele não pode fazer isso. Por quê? Porque assim ele estaria fazendo o quê? Negando a si próprio. Entendeu?
Se ele disse, então ele vai cumprir com a palavra que ele disse, porque ele é um Deus fiel. Então, por que Deus bate? Deus bate porque ele tem respeito. Ele é educado. Entendeu? Então, vou dar só um exemplo. Independente de ser amigo ou conhecido. Você está em casa e alguém não liga para ti, né? Aparece só de surpresa na tua casa. Digamos, pela primeira vez. Fulana, fulana. Aí você vai. Fulana, fulana. Foi te acompanhar. Fulana, fulana. Se você não abrir a porta, como é que essa pessoa vai entrar? Não tem como, a não ser que essa pessoa arrombasse a porta. E independentemente daquilo que seja, né? Pode ser até que arrombe. Mas pronto, por ser amigo ou conhecido, então... Eu estou a falar isso porque a forma que o ser humano é, e Deus, ele é diferente do ser humano. Tá vendo? A palavra de Deus diz que Deus... A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Enquanto que o ser humano é contrário a Deus. O ser humano mente e o ser humano é filho do homem. Entendeu? Então, Deus faz totalmente o contrário. Então, é impossível a pessoa entrar para cear contigo se você não abrir a porta para ela. Entendeu? Então, se você abre a porta para ela, ela entra e ceia contigo e você apresenta, se você abriu a porta, né? Então, convivem. Então, Deus, ele é assim. Ele primeiro bate na porta. Tá vendo? Ele bate na porta. Ou então vamos supor alguém que você conheceu agora e pronto, alguém que gostaria muito de ser tua amiga, ou de ser teu amigo, ou de ser mais próximo a ti, mas se você não permitir, é impossível a pessoa ser. E muitas das vezes a pessoa chega a desistir de insistir, porque está se sentindo desvalorizada, ou tipo, você pensa que você é mais do que essa pessoa, e às vezes acaba desistindo, tá vendo? Mas Deus é diferente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Eu vou abrir um porém aqui, para dizer que, mas, se alguém, ouvindo a minha voz, não abrir a porta, eu não desistirei dela. Eu vou levantar um homem, vou levantar uma mulher, vou levantar alguém para sempre estar lá no ouvido dela. Vou enviar alguém, de repente, no trabalho, de repente, na escola, de repente, pá, imaginemos que a pessoa foi passear e viu alguém ali e começou a aproximar da pessoa e a pessoa acabou falando de Jesus para ela. Então, Deus, ele não desiste de nós. Por mais que você não queira, mas tá lá, Deus está lá sempre a falar no teu ouvido, Deus está lá sempre a falar no teu ouvido, a falar no teu ouvido. Eu te amo, vem a mim, eu quero que você me conheça, eu tenho um propósito para a tua vida, deixa de teimosia. Então Deus, ele é diferente do ser humano. Deus, ele não desiste dos seus, não desiste mesmo. Então, eu ia falar que, por exemplo, muitos pensam que todos nós somos filhos de Deus, mas todos nós não somos filhos de Deus, infelizmente. Porque a palavra diz que a todos quantos receberam, estou a falar de Jesus, a todos quantos confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, deu-lhe o poder de ser chamado filho de Deus. Ou seja, para ser filho de Deus, é necessário aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é? Pois é. Então, muita gente fala, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Mas todos nós não somos filhos de Deus, infelizmente. Somos criaturas de Deus. E quando passamos a ser filhos de Deus, não deixamos de ser criatura. Porque criatura é aquilo que foi criado. Entendeu?
E, e yeah, criatura. Falei do propósito, né? Do propósito, Deus te chama. Agora quero falar um pouco quero falar um pouco de Deus te chama como estás, né? Deus te chama como estás. Para isso, nós vamos rapidinho para o livro de Mateus, no seu capítulo 11, no seu versículo 28 a 30, onde diz, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, só para dar um exemplo, né? Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Só para dar um exemplo. Jesus, por exemplo, muito de nós, por exemplo, eu já cheguei para alguém, já cheguei para várias pessoas e estava falando um bocadinho de Jesus. Olha, Jesus te ama, Jesus quer que você, Jesus tem um propósito para a tua vida, Jesus tem um chamado, Jesus tem um chamado para ti, tá vendo? Porque Jesus tem um chamado para ti. E a maioria das vezes a pessoa me dizia, eu vou. Às vezes eu próprio, entre aspas, chamava, por exemplo, né, pessoa que eu tenho intimidade com ele, né? Também não vou dizer qualquer pessoa, mas alguém que eu tenho intimidade com ele, e falo, por exemplo, um amigo, eu fico mesmo chateada. Às vezes eu falo assim, poças, eu estou a te falar coisa, às vezes, porque às vezes eles chateiam, depois, poças, se eu tivesse mesmo te chamar, vamos drogar, se tivesse te chamar, vamos roubar, seria mal. Mas eu nem estou te chamando para ir, estou te chamando para Jesus, para ir à igreja. E você vem chatear por causa disso? Como não aceitar um Deus que só quer o teu bem? Deus te criou. E ninguém melhor do que o Criador para saber o que a criatura necessita. Deus sabe o que você necessita. Todo ser humano tem um vazio dentro de si que precisa ser preenchido e só Jesus pode preencher esse vazio. Muita pessoa está nesse mundo, mas não sabe para que está nesse mundo. Às vezes a vida não tem sentido, por quê? Porque não conhece Jesus. Porque todos nós somos chamados, todos nós somos chamados. Todos foram chamados. Jesus chamou todo mundo. Por isso que ele diz aqui, vinde a mim. Vinde a mim.